de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos fazer um vídeo igual e diferente. Eu vou explicar para vocês igual porque vai ser um vídeo de reação e diferente porque não vai ser sobre ou um canal baseado no canal do Jorge Igor, VSR ou do Cross. Dessa vez eu vou adicionar mais um elemento ao canal. O nome do cara é Fernando, ele tem 2 canais no YouTube. O canal Não Importa o Que Digam e o canal Insta Verde. E por verde você já deve imaginar que é sobre Palmeiras. Eu acidentalmente caí nesse canal após a desclassificação do Palmeiras para o Corinthians, aquela humilhação que foi no Allianz Parque. E caí na live desse Fernando, em que ele estava com outros amigos fazendo uma live comentando sobre o pós-jogo. E particularmente eu gostei bastante do estilo dele de comentar a partida, estilo dele de comentar toda a situação que envolve o Palmeiras, porque eu acho que nada melhor para a gente entender como que tá a situação de um clube, ouvindo e, assim, dando atenção para um torcedor que realmente ama o clube, um torcedor que faz questão de estar na internet e demonstrar toda a sua paixão pelo clube e demonstrar toda a realidade que envolve no caso aqui, o Palmeiras, assim como eu acompanho o Cross, porque, pô, ele ama demais o Corinthians, e eu acho divertido acompanhar quando o Corinthians perde. Assim como o Fernando, eu quero acompanhar também o canal dele e ver as opiniões que ele tem sobre o Palmeiras e toda a situação, porque muito que acontece no clube do clube, assim, de um rival, você só fica sabendo se alguém de lá dentro tá comentando. E não que o Fernando tenha algum contato ou coisa parecida com alguém do Palmeiras, que isso eu nem sei e nem tenho interesse de saber, mas contanto que ele transmita com sinceridade tudo o que ele tá sentindo sobre o time que ele torce, e até o momento, por lives e vídeos que eu acompanhei, ele transmite isso de muito bom gosto. Eu até chamei ele no direct e falei, eu perguntei se podia realmente trazer esse conteúdo pro meu canal, e ele concordou numa boa, só pediu que eu fizesse as devidas referências, igual eu já faço com os outros canais. Então, esse vai ser um vídeo, assim, eu não diria um vídeo especial, mas pelo menos o início, talvez, de um trabalho em cima do Palmeiras que eu não sabia que estava tão, assim, complicada a situação, porque realmente parece que após a eliminação pro Corinthians foi dado realmente o início de separação da torcida do Palmeiras, que aqueles que adoram, assim, veneram o Abel Ferreira, e aqueles que conseguem enxergar que o trabalho do Abel não tem sido bom, já faz mais de um ano. E, na minha opinião, o Fernando, ele meio que não ultrapassa a linha de desrespeito, coisa parecida. Ele faz as críticas devidas e do momento certo, e eu me identifiquei muito com o jeito dele falar do Palmeiras, que, igual eu falei, assim como eu me identifico muito com o Cross por falar do Corinthians, eu me imagino do mesmo jeito falando do Santos, assim foi com o Fernando, ele criticando e comentando o Palmeiras, eu também me identifiquei. E, pô, o cara tem 2 canais e faz live todo dia, e, nossa senhora, é muito conteúdo para poder realmente reagir e trazer pro canal e fazer um bom vídeo. Mas é isso, eu acho que eu não vou me prolongar muito, porque senão daqui a pouco um vídeo que deveria ser curto se torna um vídeo longo. Mas bora lá reagir. 15, 16, 17, 18, 19, no meu canal e nos outros canais, se não se falava de futebol, em algum momento a gente ficava falando do Felipão tanto assim? Dessa forma como tá? Ou ele falando sobre ele e não sobre o jogo? O Luxemburgo sai do Palmeiras na exigência de que ele falasse de futebol, que ele não ficasse preso no Luxemburgo do passado. Mesmo assim ele falava de futebol. Mano, são 700, 800 dias falando e permitindo que um treinador de futebol extremamente bem remunerado, fale dele e não do jogo. Como que você se sente há quase 3 anos vendo isso? Vendo uma narrativa sendo colocada em coletivas de imprensa e não se fala quase do jogo. Em alguns momentos se fala. Na boa parte do tempo, não. Na boa parte do tempo você não tem mais uma coletiva de imprensa
para explicar para o torcedor as variáveis do jogo, somente de uma pessoa ou de duas ali. Eu fui ver a live do Felipe Luiz, não tá nada parecido com isso. Nada. Ali eu vejo a live de um homem, pô, de um homem. Ali é um homem. Ali é um homem falando de futebol. Por críticas, quanto melhor eles lidarem com isso, cada um tem a sua forma e a sua maneira de fazer, quanto melhor eles fizerem isso, maiores como jogadores de futebol eles vão ser. Todos os jogadores, absolutamente todos, 100% dos jogadores que estão no meu elenco, no meu vestiário agora, foram criticados em algum momento da carreira. É normal, faz parte do processo. Ele tem que assimilar o antes possível, não deixar se abater e voltar mais forte. E não tenho nenhuma dúvida que ele vai estar mais forte. Pro seu torcedor. Ali eu visualizo um homem. Papo reto, sabe? Homem. Aqui eu não consigo ver isso. Óbvio que não. É muito engraçado, e aí que a gente pode acompanhar nesse vídeo, desse corte de live que o Fernando fez da sua própria live, e ele postou esse vídeo no canal Não Importa o Que Digam. Eu achei um vídeo sensacional, que ele fez vários cortes bem interessantes e pautando vários assuntos no mesmo vídeo e curto ainda. Então, achei super, assim, dinâmico o que ele fez. E é muito interessante que a visão que assim, vários torcedores de times diferentes têm tido do Felipe Luiz, que tem sido um técnico, assim, de resultado. Até o momento ainda não conquistou algo tão grandioso assim pelo Flamengo, assim, eu digo em sequência, não um título em si, mas não teve uma sequência de títulos tão grandiosa pelo Flamengo, mas dá para perceber pelo seu trabalho o modo com que ele trata todas as situações, que o cara é, acima de tudo, muito profissional, e acaba sendo um espelho para o modo de que os torcedores querem enxergar em outros técnicos. E é muito doido falar isso, porque para mim, e a concepção que eu tinha, é que o Abel era sim o melhor técnico do Brasil. Mas vendo todas essas situações, esses relatos e mesmo manifestações, não só do Fernando, mas também de outros torcedores palmeirenses, de que essa relação Abel Ferreira e Palmeiras talvez tenha chegado ao fim, ou melhor, passou da conta já meio que não tá sendo tão saudável assim, nem tanto pro Abel, nem tanto pra torcida. Então, quando chega numa situação em que o trabalho ultrapassa o limite do aceitável, ultrapassa o limite do saudável, é aquele momento que tem que ter a separação mesmo e uma renovação da parte de comissão técnica. O problema é, enquanto a torcida tá pedindo uma renovação, assim, vamos dizer, parcela da torcida, já que houve essa divisão de torcedores que amam o Abel incondicionalmente e outros que conseguem, na minha opinião, enxergar a realidade, a Leila Pereira se nega a aceitar a realidade e diz que até o final do trabalho dela, ela vai manter o Abel. E eu entendo esse posicionamento dela, porque eu acho que ela se espelha muito nos clubes europeus, que lá na Europa sai jogador, entra jogador e o técnico permanece, quando o técnico é um técnico de bom trabalho. O problema e diferença que tanto acontece na Europa como também acontece aqui no Brasil é que quando o trabalho fica desgastante, chega um momento que o treinador não consegue mais se renovar. E na minha opinião, acho que a situação do Abel no Palmeiras é literalmente isso. Ele não tá conseguindo mais renovar o seu trabalho no clube e tá deixando todo mundo descontente. Só quem continua com essa teimosia, no caso, é a própria Leila Pereira. Não, a Leila Pereira deve olhar pro Ademir da Guia e falar, quem é esse tiozinho aí? O marido dela conhece. O marido dela, se reza a lenda for verídico, né? Ele é um palmeirense raiz, ele conhece o Ademir da Guia, deve ter comemorado muito o gol do Ademir, deve ter vibrado muito com o Ademir da Guia. Ademir da Guia, rapaziada, rapidinho, o Ademir da Guia é uma santidade do futebol. Eu não tô exagerando, o Ademir da Guia é um Zidane que pisou dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Não é um bosteiro! Ademir da Guia é como se fosse pro futebol. Eu mostrei pra você, viu que eu te mandei hoje do Rogério Ceni? Sabe quando que você vai... Eu tô falando na cara dela aqui, ó. Sabe quando que você vai ver um goleiro desse nível no São Paulo? Nunca mais! Nunca mais o São Paulino vai ver um goleiro. É porque eu não tô com vídeo pra mostrar pra vocês aqui. E nunca mais a gente vai ver um Ademir da Guia. Nunca mais a gente vai ver um Marcos. É isso. Pra boa parte do torcedor.
Por isso que eles ficam com esse discurso de merda. De merda. Discurso de merda. Quando você vê esse moleque talentoso, ele vai pra Europa e ele volta pra cá quando ele tiver 2 LCA no joelho. Ainda volta caro. Com 2 LCA no joelho. Ou seja, não veremos, tá? Não veremos uma carreira de um Ademir da Guia dentro de um clube, de um Rogério Ceni, de um Marcos. Isso acabou. É só dinheiro e esses bosteiros aí fingindo ser Pablo Marçal e que não são. Não consegue nem ser o Pablo Marçal. Esse arrombado é bom. Todo dia ele acordava 10 para 5 da manhã, durante 2 anos fazendo live e mostrando consistência para as pessoas. Abel Ferreira nem Pablo Marçal não sabe ser, porque muitas vezes quando a gente é eliminado assim, ele nem vai trabalhar. E o Pablo Marçal todo dia ele tava vivo 5 da manhã, até de domingo. Isso é Aqui eu acho que o Fernando, pô, foi cirúrgico. Realmente, isso eu já tenho pensado faz um tempo, que infelizmente a gente não vai ver, assim, esses, não diria bons jogadores, mas grandes ídolos de clubes atuando aqui no Brasil. E isso eu coloco todos os clubes. Você vê um Ademir da Guia, um Rogério Ceni, um São Marcos, que, pô, o cara era tão foda que era até conhecido, assim, a fama dele foi como que ele era um santo, São Marcos. Você não vai ter mais esses tipos de jogadores aqui no Brasil. Assim, o jogador cria um pouco de talento, igual vamos sugerir na parte do Palmeiras. Um Endrick, um Estevão. Mal surgiram, mal tiveram o talento assim demonstrado no clube e já foram para a Europa. Então, jogadores aqui no Brasil que vão sim, ficar no clube e não se render à grana, se render a toda essa glamorização da Europa, não é tão glamorização porque os valores são estratosféricos de diferença aqui pro real, né? Isso aí eu acho que não tem nem como julgar a posição de um jogador que querer sair daqui e ir lá pra Europa, porque, pô, a diferença de valores que ele vai ganhar lá é fora do comum. Mas, assim, os torcedores aqui no Brasil, a gente acaba carecendo mesmo de jogadores, eu ia falar bons jogadores de novo, mas de ídolos. Eu acho que o último jogador que se manteve aqui no Brasil por tempo suficiente para depois ir para a Europa foi realmente o Neymar. E aí, igual o Fernando disse, uns garotos desse, tipo um Endrick da vida, um Rodrigo do Santos, vai lá para a Europa, fica a vida inteira lá e só volta depois dos 30 anos com o joelho bichado. Alô, Neymar! Tudo bom, Neymar? Tudo bom, Neymar? Vai, volta com tudo ferrado, só volta quando tá tudo ferrado. É isso aí. Então, infelizmente, isso eu acho que acaba realmente fazendo com que torcedores de todos os clubes fiquem mais tristes, porque não vai ter esses ídolos. Pô, eu lembro da época de Rogério Ceni, de Marcos, cara, era fantástico. Acho que o último, se a gente for falar de goleiros, que permaneceu e não foi pra Europa foi o Cássio no Corinthians. Mas mesmo assim ficou tanto tempo que chegou uma hora que desgastou a relação. Então, atualmente as coisas vão indo de mal a pior. Eu acho que essa é a situação. É coincidência ou isso é perfil de jogador que a diretoria busca? Porque, tipo assim, quando o Abel chegou, o Felipe Melo já estava. E desde que o Felipe Melo foi embora, o Abel nunca fez questão nenhuma. Na verdade, ele não quer outro Felipe Melo no time dele. E aí falo pra você, por que os moleques da base, quando jogam os derbys lá na base, dão a vida, tem ódio dos caras? E quando sobe é só risadinha. Quando esse cara deu aquela primeira resposta pro cara do nosso palestra, eu falei, mano, esse cara não é de verdade, mano. Esse cara não é o que eu acredito pra minha vida, mano. Infelizmente, ele vai continuar. Não é só no Palmeiras, cara. O jeitinho dele vai enganar muito torcedor por aí. Ele vai, sei lá, treinar o Brighton, ele vai treinar o Valência, um time da Arábia, e ele vai continuar enganando muita gente. Sabe onde ele não consegue enganar? Esse tipo de... Na Arábia, pô. Sabe por quê? Na Arábia e nos Estados Unidos são culturas diferentes, mas não abre precedente para o cara ver no Abel um pai. Que, infelizmente, ele usou algumas técnicas de comunicação que alguns vê ele como esposo, como pai, como irmão. Entendeu? Esse é o problema. O mundo árabe não vai abrir isso para ele. Vai abrir só o dinheiro. Por quê? Porque nem o Cristiano Ronaldo foi imune a críticas no Al Nassr. Imagina Abel Ferreira.
Tu imagina o Abel Ferreira conseguir... Quando é que o Abel Ferreira vai chegar pra um americano e ditar as regras dentro da casa de um americano? Quando? Só nessa bosta chamada Bostil aqui isso acontece. É no Bostil. No Bostil, um técnico vira pai, vira esposo, vira Deus. É só no Bostil. Então eu tô falando de 2 países que eu tenho certeza que isso não acontece. Quem tem um mínimo de cultura sabe do que eu tô falando. Não dá. Não tem espaço pra isso, entendeu? Na Arábia é grana e nos Estados Unidos você não dita a regra de uma família americana. Agora aqui no Brasil, o que eles chamam de família Palmeiras, o cara tá ditando a regra do que é. O cara ditou a regra do que é as individualidades do torcedor palmeirense, pô. Aqui dá. No Bostil dá. No Bostil o Pablo Marçal ficou milionário com técnicas bem questionáveis. Bem questionáveis. No Bostil é tudo possível. Eu tô soltando esse vídeo hoje. Cara, infelizmente no Brasil muita coisa errada dá certo. Igual o Fernando já disse também sobre o Pablo Marçal, que foi uma dessas situações que até hoje, se bobear, tem gente que acredita que o cara é bonzinho, que o cara conseguiu conquistar todas as coisas de forma honesta, de forma civilizada. Não teve nada de errado no caminho dele. Não, imagina. Não. Então, assim, infelizmente o brasileiro ele tem esse, eu diria, perfil de idolatrar pessoas. Você idolatra, e muitas vezes a gente acaba idolatrando gente totalmente duvidosa. Você idolatra um Lula da vida, um Bolsonaro na vida, um Pablo Marçal, você idolatra um Abel Ferreira, um Sampaoli. E aí as coisas não mudam, não saem do lugar. Porque eu citei o Sampaoli porque na situação que eu tô gravando esse vídeo, o Santos meio que tá praticamente de 4 esperando o Sampaoli chegar. E eu não tô brincando quando eu tô falando isso. É literalmente isso. A torcida tá implorando de joelhos que o São Paulo venha pro Santos. Assim como a torcida se rebaixou ao ponto de deixar a família Neymar comandar tudo no clube. Então, aqui no Brasil, a gente meio que é propenso a vinda de outras pessoas e literalmente colonizar e pegar tudo pra eles. Então, o Fernando, quando expressa essa situação de que em outros países isso não aconteceria, em outros países um cara como o Abel Ferreira não conseguiria ditar o ritmo da torcida, ou ditar o que o torcedor ou mesmo uma pessoa normal poderia fazer, aqui no Brasil consegue. Aqui no Brasil dá pra fazer isso aí, e igual ele disse, não precisa nem ser tão inteligente assim. Basta você usar de algumas técnicas que as pessoas se rendem, as pessoas idolatram, as pessoas brigam com outras por causa de pessoas idolatrando. Cara, idolatria às vezes é um negócio que acaba com tudo, velho. A gente viu nessa polarização política como o que aconteceu com as famílias e óbvio que isso não ia ficar só nas pessoas normais, ia chegar em clubes, times e vai só devastando por onde vai passando. Idolatria realmente é algo bem difícil de lidar. Eu convidei 2 pessoas pra live, uma delas é a Cássia que vem hoje. Meu propósito é extrair através da Cássia uma situação que tá na cara de todo mundo. A gente não fala mais de futebol, gente, isso é ridículo, cara. Eu lembro, nem lembro quem era o treinador. Não, lembro sim, era o Eduardo Batista, eu acho. Eu fui buscar uma mesa de botão dentro do meu carro, todo empolgado pra fazer lives pós-jogo falando de tática. O pós-jogo só fala desse cara, mano. Dá vontade de vomitar, mano. Aí você lembra aquele tipo... Sabe a pergunta que eu ia fazer pra vocês? Eu não sei se eu vou conseguir colocar no contexto dessa edição. Vamos ver aí. Quem é super palmeirense aí? Quem é o super palmeirense aí? Quantos anos cada um tem? Eu só faço a pergunta se vocês jogarem limpo comigo. Se não jogar limpo, eu não faço a pergunta.
Se eu perceber que vocês estão com duas conversinhas aí falando que eu não faço a pergunta. Qual a idade de vocês? Vocês são palmeirenses fanáticos? Sim ou não? Coloca a idade e fala assim, sim ou não. Aí eu faço a pergunta. Vamos lá. Qual que é a origem da frase ninguém é maior que o Palmeiras com o contexto do Ademir da Guia? Alguém sabe me explicar? Mas tem que ser rápido, vai? Senão eu vou ver que vocês vão pesquisar. Eu tenho quase certeza que ninguém vai saber aqui. Qual que é o contexto que se usa ninguém é maior que o Palmeiras através de Ademir da Guia? Ó, o amigo aí foi humilde e falou, não sei. Eu também não sabia exatamente isso. Aparentemente ninguém sabe. Eu vou esperar um pouquinho. Não? Ninguém? O Ademir é divino. E essa frase foi criada para simbolizar que nem ele é maior que o clube. O Ademir da Guia é considerado o divino. Certo? Mas nem ele é maior que a instituição. Essa frase, ela foi criada dentro do nosso contexto para simbolizar que ninguém é maior que a instituição. A partir do momento que a gente está há 700 dias fazendo pós-jogo, na qual 80% do tempo é falado do Abel, a gente jogou a nossa história na lata do lixo. Bom, esse foi o vídeo do Fernando. Cara, que vídeo, assim, sensacional, eu acho. Eu acredito que a edição que ele fez de uma live provavelmente extensa para um vídeo bem curto ficou super dinâmico, super, assim, emocionante mesmo, porque mexeu comigo em algumas coisas que ele disse, deu para perceber nas falas que eu tive. E essa situação em que ele demonstra sobre a fala do Ademir da Guia, em que ninguém vai ser maior que o Palmeiras, o cara sendo conhecido como o Divino, cara, isso é impactante. E isso é muito forte. Vindo de um jogador que realmente era um ídolo da sua época, eu acho que se tornou ídolo para a história do Palmeiras. Mas igual o Fernando disse, hoje em dia mal sabe, talvez assim, os torcedores jovens mal sabem quem é Ademir da Guia. Os torcedores jovens mal sabem quem foi Pelé. Então, esses jogadores que marcaram a história, hoje em dia são literalmente apagados. E eu lamento por isso, porque eles deveriam ser eternizados no clube, homenageados com maior, assim, com maior número de frequência mesmo, porque são jogadores que entregaram sua vida ao clube e meio que deram a vida ao clube. Porque se um Palmeiras, um Santos, um Corinthians hoje são times tão reconhecidos, tão fortes, foi porque jogadores da época, jogadores antigos, que eram renomados e bem conhecidos, se dedicaram ao clube. E assim, a gente não vai querer usar juízo de valor em cima disso, mas, cara, pro cara ser conhecido divino falar que ninguém é maior do que o time que ele joga, isso é foda, tá? Isso é muito foda. Bom, é isso. Esse foi o vídeo. Quero agradecer ao Fernando por ter permitido que eu reaja aos vídeos dele. Eu acho que eu vou fazer isso com mais frequência, dependendo dos assuntos. Eu já tô até pensando num próximo. Esse aqui foi baseado um pouco na situação da divisão da torcida do Palmeiras, aqueles que idolatram o Abel e aqueles que acordaram para a realidade, assim é o título que o Fernando colocou. Mas talvez um próximo vídeo que eu traga seja sobre a Leila Pereira e suas declarações, porque uma instituição tão renomada que é o Palmeiras, que se tornou o Palmeiras, quando o presidente vem a público dizer alguma coisa, eu acho que é interessante a gente dar uma boa repercutida. Mas é isso, acho que o vídeo ficou bem dinâmico, foi bem legal, bem interessante, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar aí o que você achou do vídeo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por você que ficou até o final do vídeo, tamo junto e falou!